Olá, bem-vindos a mais uma aula, mais um módulo da Escola de Monitoramento de Cargas, um módulo específico dentro do curso de controle de carga de treino, mas um módulo diferente. Um módulo onde eu vou trazer um conhecimento técnico específico daqueles pulos de gatos que vão ajudar na sua prática do dia a dia, e não aqueles módulos teóricos, aqueles módulos baseados em livros, em artigos científicos, mas aqueles módulos baseados no que a gente aprende no campo de batalha, no dia a dia, que de fato auxiliam no processo de tomada de decisão baseada em dados no monitoramento da carga de treino. Então, nada melhor para um indivíduo que trabalha com o monitoramento da carga de treino do que facilitar a entrada de dados para o ambiente onde ele faz a gestão e a tomada de decisão, ou a discussão, ou compartilha com algumas outras pessoas associadas a esse serviço. Então, o Google Forms ele cai como uma luva nessa situação. Então, a gente sabe que o Google ele desenvolve ferramentas poderosíssimas, né? O Google Forms é uma delas, e ele aumenta a nossa capacidade de coleta, de aquisição de dados e armazenamento de forma organizada em planilhas, tabelas e na nuvem do Google. E quando a gente domina formas, meios de fazer com que esses dados automaticamente venham para dentro do nosso ambiente de gestão de dados, que no caso é o Excel, onde o SMC funciona, isso é uma puta mão na roda. Isso ajuda demais. Então, esse é um módulo bastante esperado, onde eu recebi várias solicitações. Na verdade, eu sempre recebi solicitações e propostas para desenvolver isso como prestação de serviço particular, né, individual, nos sistemas dos alunos que conhecem o curso, que passam a usar, mas agora ele está disponível aqui para vocês na escola, então façam bom proveito, usem bastante isso, porque vocês vão ver que isso é uma virada de chave no que diz respeito à coleta de dados, principalmente aqueles dados onde a gente não precisa de muito cálculo em cima deles, a gente simplesmente precisa que eles sejam apresentados diariamente de forma automática e apresentados graficamente para a gente avaliar o comportamento deles, como é o caso das ferramentas dos questionários de monitoramento, de fadiga, de prontidão para o treinamento, que vai ser o exemplo que eu vou usar para a construção desse link entre Forms e SMC. Então, nesse módulo, ele precisou ser dividido em algumas aulas, né? Porque tem bastante conteúdo, não é bastante conteúdo de um conteúdo complexo, mas é bastante conteúdo no que diz respeito a conteúdos práticos. E eu vou abrir aqui o meu quadro. Deixa eu formatar isso aqui melhor. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês agora o conteúdo desse módulo. Então, aula 1, que é essa aula que a gente está conversando aqui agora. Na aula 1, a gente vai falar sobre criação e compartilhamento do formulário Google, ou seja, como a gente constrói um formulário do zero e como a gente compartilha ele com os respondedores, né, com quem vai mandar esses dados para a gente. Aula 2, publicação dos dados do Forms no Excel, como a gente de fato faz essa conexão, esse link, como a gente publica esses dados que estão na nuvem do Google para dentro do Excel, construção de dashboards, né, uma vez que a gente tem esses dados entrando para dentro do Excel, eles entram em forma de tabela, em forma de número, como a gente constrói, transforma isso em gráfico, né, que é a construção do dashboard, e como a gente formata esses dashboards, que é a aula 4. Uma vez que a gente aprende a transformar essa tabela em gráficos, como a gente detalha a apresentação visual desses gráficos, desses dashboards, o que faz mais sentido apresentar em barra, em linha, em coluna, como a gente combina gráficos diferentes, como a gente muda a cor, tudo mais, e como a gente constrói os cardzinhos dentro da nossa tela de dashboard para fazer sentido e deixar muito prático e fácil de leitura de dados. E, por fim, a configuração de filtros e segmentação de dados, que vocês já conhecem essas funções do SMC, só que agora vocês vão aprender a construir isso nesse conjunto de dados que vocês vão importar para dentro do SMC vindo do Excel. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, essa tela aqui, aonde a gente vai trabalhar a maior parte do tempo, que é
no Google Chrome, que é no navegador. Então, de fato, de cara, eu já recomendo que, uma vez que a gente vai trabalhar com ferramentas desenvolvidas pela Google, que a gente use o Google Chrome, que a gente terá uma maior experiência de uso, ali, uma melhor experiência de uso e um aproveitamento dos recursos de forma mais plena. Tá bom? Então, aqui tem uma tela em branco, eu já estou logado na minha conta Google, eu acho que é meio óbvio isso, né? Mas é importante dizer que só dá para usar esses recursos que eu vou mostrar agora se você tiver uma conta Google. Então, se você não tiver e não quiser fazer, você não vai conseguir ter acesso ao formulário Google. Se você não tiver e quiser ter acesso, você cria uma conta agora gratuita. E para quem já tem, que acredito que seja a maioria, faça o login na tua conta Google, abra aqui na sua tela, no seu menu aqui na sua telinha de aplicativos, desça até o formulário, até o Forms ou formulários, e a gente vai entrar nele nessa função. Pode ser que ele esteja lá para baixo, você tem como mudar ele também de posição. Eu gosto de deixar ele já mais aqui para cima acessível, porque eu uso ele bastante, então é só você arrastar ele aqui para cima, muda a posição dele, entrou. Essa é a tua tela. Se você já tem alguma coisa feita nos formulários Google, eles vão ficando arquivados aqui para baixo. Se você não tem nada, provavelmente você vai ter esses modelos aqui para seguir ou o modelo em branco partindo do zero, que é o que a gente vai usar, tá? Então, a aula de hoje ela vai ser bem objetiva. Eu vou partir do zero com vocês, para a construção de um formulário. Por que eu estou partindo do zero e não disponibilizando um para vocês fazerem cópia? Porque eu quero que vocês aprendam a fazer e conheçam os recursos básicos, tá certo? Vamos criar um formulário do zero, apertou lá em branco, tá aqui ele. Então, primeira coisa, a gente vai dar um título para ele. Eu gosto de usar, para essa finalidade, monitoramento da fadiga e prontidão, mas vocês fiquem à vontade para usar qualquer título que vocês quiserem para o formulário de vocês. À medida que vocês vão fazendo as alterações, que vocês vão configurando, o Google automaticamente já vai salvando isso, não tem preocupação em ter que salvar em algum lugar ou perder o que já foi feito até agora e fechou tudo, travou, a rede caiu, a conexão perdeu, está tudo salvo, tá? À medida, qualquer alteração que vocês façam, o Google vai salvando automaticamente, vai ficando tudo guardadinho lá. Bom, então aqui tem o título do formulário, aqui tem a descrição dele. Precisa botar descrição, Renato? Não, ele funciona sem descrição, mas o mínimo que eu recomendo que vocês ponham aqui é para os usuários que vão responder olhando esse questionário, olhando esse formulário, que eles tenham ali, o mínimo, uma descrição do que consiste esse troço. Né? Para que esse formulário está ali? Qual é o objetivo dele? Algumas orientações básicas do que fazer, do que não fazer, para evitar algum erro, inclusive para vocês, né? Então, algumas orientações básicas que façam sentido para vocês. E, por fim, contato. Em caso de alguma dúvida, eles falam com quem? Ele manda um e-mail, ele manda uma mensagem, então deixo-lhe o contato em caso de dúvida para ele recorrer na hora de responder esse questionário. Então, essas são as minhas sugestões básicas para orientação aqui. Evitem, sejam objetivos no objetivo, tá? Não precisa colocar um texto explicando por que você está fazendo isso. Eu acho que essa explicação ela precisa estar em outro momento. Aqui é um objetivo bem sucinto, tá? Porque pessoas não leem textos muito longos nessas situações. Vamos partir para as questões agora. Eu vou usar como exemplo um questionário de bem-estar, o well-being, que tem 5 questões, tá? Então, a primeira pergunta, a primeira questão, ela já fica aqui em aberto. O que a gente vai fazer? A gente clica dentro dela e já aparece a possibilidade da gente formatar. E eu vou colocar aqui, deixa eu puxar isso aqui para o lado, eu vou chamar essa primeira questão, eu vou editar essa primeira questão aqui para vocês irem vendo comigo. Eu estou mexendo em outra coisa aqui do lado que vocês não estão vendo, por isso que eu estou olhando para cá e demorando. Segurei. Pronto. Então, primeira questão aqui. Eu gosto de numerar as questões, tá? Então, primeira questão, eu boto 1. Primeira questão, eu boto o número 1, como está sua fadiga geral? Essa é a primeira pergunta das 5 que eu vou colocar. Eu vou repetir esse processo 2 vezes e depois eu vou passar para um formulário já pronto. Para quê? Porque daqui para frente
Depois que eu mostrar para vocês como a gente vai construir esse tipo de pergunta que a gente vai usar nesse tipo de formulário que eu vou mostrar para vocês, o restante é repetição. Então, o processo mecânico, eu não preciso repetir ele várias vezes. Vocês aprenderam uma vez, é só reproduzir para as outras perguntas. Tipo de resposta, né? Como ele responde essa pergunta? Escala linear, tá bom? O que é escala linear? Vão aparecer lá 5 bolinhas de 1 a 5, ele vai marcar a resposta. Por acaso, o Google ele já traz essa primeira configuração de base aqui de 1 a 5, que é exatamente o que o questionário de bem-estar, de well-being, apresenta para a gente lá, aquele validadozinho bonitinho na literatura, de 1 a 5, sendo um a classificação de sempre cansado ou extremamente cansado, e o 5, muito descansado. O que é isso aqui? É um rótulozinho que vai aparecer na hora do indivíduo responder o que significa o 1 e o que significa o 5, para que ele tenha noção das extremidades e marque ali a opção dele de maneira mais precisa. Precisa botar? Sim, precisa. Tá? Se não tiver uma imagem ali dando essa orientação, precisa botar. Porque senão ele pode interpretar do jeito que ele achar mais adequado. E, por exemplo, aqui mesmo cabe uma interpretação equivocada. Como está a sua fadiga geral? O camarada ele pode marcar o 5 achando que o 5 é muito fadigado, uma vez que quanto maior os números, maior a sensação de fadiga, o que não acontece. Tá? Para esse questionário especificamente, todas as questões, as respostas mais perto do 1, com a pontuação menor, estão associadas a uma conotação mais negativa da resposta. E mais perto do 5, a uma conotação mais positiva, né? Ou seja, mais descansado, mais restaurado, melhor qualidade do sono, menor dor muscular, mesmo que número 5. Então, e eu vou repetir, para acrescentar as outras perguntas, como faz? Eu vou colocar como obrigatória, primeiro, eu coloco todas como obrigatória, das 5, por quê? Porque é, é uma resposta que eu preciso que ele responda. E eu só vou botar aquilo que de fato eu preciso que seja respondido. Se eu tenho opções aqui que não são obrigatórias, que são facultativas, eu preciso repensar se de fato ela precisa estar ali ou não. Uma vez que o ótimo é inimigo do bom, quanto menos, melhor nessas situações, para que a gente tenha uma boa aderência das respostas, tá? Se eu ficar perguntando muita coisa todo dia, a chance de falhar de não aderência é grande. Então, a gente faz o mínimo possível, só o necessário, para que a gente tenha sucesso ali na aderência. Vou acrescentar a próxima pergunta, é só apertar aqui, venho aqui para o lado, aperto no mais, e eu tenho ali a pergunta número 2, como foi a qualidade do seu sono? Vou lá em escala linear, boto os rótulos aqui, né? A orientação do que é 5, do que é 1. Pronto. Então, marco como obrigatória também. Então, já tenho 2 perguntas formuladas. E o que eu consigo fazer em cada uma delas? Eu consigo botar uma imagem para ilustrar. Tá? Então, nesse símbolozinho aqui de imagem, eu consigo importar uma imagem daqui para ilustrar. Ou você pode fazer pelo do seu computador, ou por todos esses caminhos aqui que o Google oferece para você. Inclusive, pesquisar direto no Google Imagens e botar aqui, por exemplo, fadiga ou cansaço. Aperto Enter, aparece para mim ali imagens que vêm direto do Google com essa conotação, fadiga, por exemplo. Tá? E aí você daqui mesmo consegue importar direto, por exemplo, vou selecionar essa aqui direto lá para dentro e na hora de responder, o indivíduo ele vai ver essa imagem aqui, tá? Agora eu quero tirar e não estou conseguindo, não estou lembrando como é que faz. Enfim, deixa ela aí, para vocês verem como é que ela vai ficar. Bom, então eu tenho 2 questões aqui, mas está faltando a principal. A primeira, né? A mais importante, que é a identificação do indivíduo. Quem é que está respondendo isso aqui? Então, como primeira questão, eu inseri, né, uma questão ali, ela apareceu na segunda posição, eu vou arrastar ele para cima, ó, arrastei aqui para cima, levei para o primeiro lugar,
e eu quero saber o nome desse indivíduo. Tá? Então, primeira coisa é a identificação, eu quero saber o nome. Como é que ele vai me informar esse nome? Ele vai digitar o nome dele? Não, não vai digitar o nome dele. Sempre que eu deixo digitar, a chance de dar problema é muito grande. Se ele cada hora digitar de um jeito, se ele tiver erro de grafia, o sistema vai interpretar isso como um outro registro. Então, você vai ter uma grande dificuldade para trabalhar em cima desses dados se cada vez os indivíduos digitarem errado, e é normal errar na digitação. O que eu faço para ele? Eu dou a resposta pronta, ele só vai escolher o nome dele. Como eu faço isso? Eu venho aqui na opção de inserir, na opção das respostas, e seleciono lista suspensa, aonde tem aqui as opções que você vai ou digitando um a um aqui os nomes, ou você pode pegar uma planilha sua. Não, não é essa aqui que eu quero mostrar agora, não. Volta. Você pode pegar uma planilha de Excel, já ter uma relação de nomes ali, e em uma coluna inteira, copia todos eles e cola para cá, para dentro do Google Forms, que ele aceita também, tá? Então, se você copiar todos os nomes de uma coluna de Excel e colar de uma vez só para cá, se forem muitos nomes, ele aceita que isso seja feito de uma vez só. E com o tempo você também pode ir editando isso, à medida que os alunos vão entrando ou saindo, você vem acrescentando novos aqui, mesmo que esse questionário já esteja rodando, tá? Não tem problema nenhum, você pode editar ele a qualquer momento, ele vai continuar funcionando, vai continuar coletando as respostas e tá tudo bem, e tá lá, tá? Boto como obrigatório também, porque eu não quero aceitar que o indivíduo mande uma resposta sem eu saber quem é. Então, boto todas obrigatórias e vou visualizar agora como é que está ficando, né? Como é que está a cara desse formulário. Bom, eu tenho lá nome, eu vou clicar na lista suspensa, tá vendo como já aparece a oposição aqui, não tem como ele errar. Ele vai só selecionar a opção dele e como está a sua fadiga, pode ter uma imagenzinha ali. Pessoal, detalhe importante, se for usar alguma escala, tá? Para essas perguntas, usem escalas validadas, não usem qualquer escala, tá? Qualquer imagem que induza o erro. Marcou, olha como é fácil esse tipo de resposta para ele dar. Marcou, pronto, apertou aqui enviar, a resposta vai, eu não vou enviar ainda porque o questionário ainda não terminou. Então, vou voltar aqui para o lapisinho, para a tela de edição dele, e você vai repetindo aqui no mais, apertando no mais, e inserindo. Ele apareceu aqui em cima, eu quero que vá lá para baixo essa questão, na questão nova. Vocês vão inserindo as questões novas aqui para baixo, aqui a número 3, e você continua a sequência até completar. Eu já vou partir para um questionário pronto, que está aqui, tá? Tenho 5 questões aqui prontas já, tudo bonitinho. Vamos ver como é que ficou. Então tem lá, eu posso pedir um e-mail também, posso pedir um nome. Sugiro que só peça nome, tá? Sugiro que só peça nome. Deixa eu vir. Deixa eu vir para um formulário diferente. Só um minuto. Eu vou sair daquele do e-mail ali, que eu não quero que vocês fiquem pedindo e-mail, não. Quero que seja alguma coisa prática. Eu vou até já apagar esse aqui que eu fiz agora e vou partir para um. Não é esse, não. Hum. É esse. Pronto. Vamos ver como é que ele tá, a carinha dele. É isso aqui, ó, o mais prático possível. Nome, tem os nomes ali em lista suspensa, tem cada pergunta. Perceberam que aqui, quando eu usei percepção de esforço, eu usei a escala que vai até 10, tem como você editar isso lá naquela escala linear. Eu estou usando essa ilustração dessa escala aqui, que esse questionário foi aplicado em situações de CrossFit ou fitness funcional, e essa escala foi validada para essa finalidade, tá? Então, cuidado na hora de usar ilustrações de escala. Se for usar o Borg como em uma situação de Borg clássico, você vai precisar usar a escala específica. E estão aqui as questões, tá?
Estão prontas ali? Eu fiz uma pergunta que é adicional relacionada à lesão, mas não necessariamente você tem que fazer e você vai construir um questionário que faça sentido para você. Beleza? Então, voltando aqui para a tela de edição, o questionário está pronto. E agora, como é que eu faço para compartilhar ele, para enviar ele para as pessoas que eu vou coletar as respostas? Tem um botão aqui enviar, tá? Então, na mesma tela que você está construindo, tem aqui o botão. Eu vou tirar essas duas questões aqui para não fazer confusão para a gente. Deixa eu tirar isso aqui para ele ficar só limpinho do jeito que eu quero. Pronto. Então, ali as 5 questões e na hora de enviar, aperta no botão enviar. Ele aparece essa tela aqui de enviar formulário, de enviar os formulários. Eu vou apertar aqui nesse símbolo de link. Eu costumo enviar o link curto, né? Para ficar mais limpo na hora de enviar um negócio para alguém. Então, copio esse link aqui e eu já tenho pronto o link para eu compartilhar para as pessoas responderem o meu formulário, tá? Então a pessoa vai abrir aquele link ali, vai cair nessa tela aqui para ele escolher o nome, responder as 5 questões e enviar a resposta. É isso. Simples como está aqui, tá bom? Testem isso, tá? Pegou aquele link, compartilhem aquele link com as pessoas, para testar com qualquer um, né? Mas depois, quando você começar a usar, com as pessoas que vão ser seus respondedores, então pega aquele link e à medida que as respostas forem entrando, elas vão aparecendo aqui. Ele entendeu que é um novo, está sem resposta nenhuma esse formulário. À medida que as respostas forem entrando, elas vão aparecendo aqui, então testem isso. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um que já tem bastante resposta, para vocês verem como elas se apresentam. Esse aqui, por exemplo, que nós usamos numa pesquisa, olha lá, 380 respostas, você clica aqui na aba respostas, você vai vendo ali as respostas que entraram, o nome de todo mundo que respondeu e qual é. Ele já apresenta uma estatística básica ali, descritiva de como isso está se apresentando. Lá. Mas a gente não vai usar. Isso aqui é uma ferramenta que o Google oferece, mas o que a gente vai usar vai ser outra coisa. A gente vai usar a planilhazinha que ele gera para jogar esses dados lá para o Excel. Tá certo? Então, essa é a primeira aula de construção do formulário inicial do Google Forms que você vai usar para monitoramento. Dá para usar outro formulário, outro tipo de questionário? Dá, claro que dá. Por exemplo, tem um aqui que é o de Hooper, que é um questionário de 4 perguntas, de 4 questões, onde eu usei a imagem, não é esse não, onde eu usei a imagem para ilustrar as perguntas, tá? Por exemplo, tá aqui, ó, 4 perguntinhas só, de dor muscular, fadiga, estresse e sono, onde eu usei uma imagenzinha que ela ilustra ali, ela mostra para o indivíduo o que é o 1, o que é o 7, e ainda tem uma ilustração de cores ali, onde facilita a interpretação e a resposta, tá bom? Então, construam um formulário que faça sentido para vocês, coloquem as perguntas que façam sentido para vocês dentro do serviço de vocês. Deixa eu já encerrar aqui o compartilhamento dentro do serviço de vocês, coloquem as perguntas que façam sentido, já testem, peguem o link, mandem para alguém ou vocês mesmos respondam ali selecionando nomes diferentes para ver se as respostas estão entrando direitinho ali naquela abinha respostas e na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com o arquivo de Excel em paralelo, tá certo? Te vejo lá, um forte abraço.